Olá, bom dia a todos. É o Leonardo falando. Queria primeiramente dar as boas-vindas, agradecer aí pelo interesse e pela presença de todos que já estão. Esse webinar, né, para aqueles que já participaram, ele faz parte de uma iniciativa bastante consistente aqui da GFT, no sentido da gente compartilhar aí, né, com o mercado tendências e temas que são relevantes, tanto de um ponto de vista de negócio quanto de um ponto de vista técnico, né? E dentro da agenda de hoje, nós seguramente estaremos dentro do segundo pedaço, ou seja, a gente vai discutir tecnicamente algumas das coisas que estamos observando acontecer nesse universo de Cloud-Enabled Applications, né? Então, o que nós estamos acompanhando no mercado em relação a este movimento, que já para fazer uma provocação de abertura nos parece inevitável, ou seja, isso vai acontecer progressivamente, de diferentes maneiras, e é importante que a gente compreenda como que essa evolução está acontecendo. Só para setar um pouquinho com vocês aqui a dinâmica do webinar, eu vou fazer a apresentação, a gente vai demorar mais ou menos aí 45, 50 minutos. Vocês podem fazer pergunta a qualquer tempo, as perguntas sempre vêm através do chat, né, o bate-papo, ou desse painel de perguntas e respostas. O chat é um pouquinho mais fácil de verificar que ele está acontecendo, tá? E de vez em quando eu vou dar uma paradinha para interagir com vocês, verificar se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação a respeito, tá bom? Então vamos lá. A nossa agenda ela cobre 4 grandes tópicos. O primeiro, enfim, é dividir com vocês alguma motivação. Tem alguns conceitos iniciais aí também que eu vou dividir com vocês nessa parte inicial. Depois a gente vai falar um pouquinho da parte de microserviços e aplicações Cloud Native, e aí é para entender um pouco, de novo, alguns dos conceitos, como que isso está acontecendo, algumas das abordagens que nós estamos seguindo aqui na GFT. Depois a gente vai falar especificamente de migração para a nuvem. Quando a gente falar de migração para a nuvem, a gente vai resgatar alguns dos desafios que os clientes têm compartilhado conosco nesse sentido, né? Então, que tipo de resposta a gente tem observado para esses desafios? Naturalmente que essas respostas são evolutivas. E qual que é a abordagem que a gente está seguindo aqui na GFT para essa migração? Nesse aspecto, a abordagem que a gente está seguindo é bastante global, né? Ela está sendo compartilhada em vários dos países no qual a GFT está presente, de maneira que a gente tem como dividir isso um pouquinho com vocês, de maneira que vocês tenham os ajustes que forem necessários. E por último, a gente vai falar de alguns estudos de caso aí que podem ser interessantes para ilustrar essa abordagem, como que ela aconteceu e que tipo de benefício ela gerou. A gente vai fazer um wrap-up de perguntas e respostas. Como eu falei, ao longo da apresentação a gente conversa um pouquinho sobre eventuais perguntas e comentários que vocês tenham. Então vamos começar aí pela nossa etapa de motivações, iniciando por certas definições aí que são mais ou menos básicas, mas só para a gente estar em cima da mesma página quando falarmos, né? Fundamentalmente, do ponto de vista de modelos de uso de cloud, nós estaremos aqui simultaneamente nos referindo a esses 3 grandes modelos, ou seja, tem o que a gente pensa muito provavelmente primeiro, né, a cloud pública aí provida por Google, Amazon, Microsoft, IBM, enfim, N provedores nacionais e internacionais de serviços de nuvem pública. Eles estão disponíveis para uma ampla, né, audiência e usados do ponto de vista de infraestrutura, tipicamente em data centers, gerenciados por esses provedores, que, enfim, têm um acesso público. Do outro lado, a gente tem o mesmo tipo de tecnologia de gestão, ou tecnologia de desenvolvimento, ou tecnologia de provisionamento, mas feito no âmbito privado. Então, quando é feito no âmbito privado, a gente está dizendo que uma determinada instituição criou uma infraestrutura de cloud para seu uso próprio, tipicamente, né? Isso seria uma cloud privada. Isso tem acontecido especialmente com as organizações mais conservadoras do ponto de vista da gestão de risco, né? Elas não querem se expor a determinadas questões de segurança e às vezes regulatórias. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do webinar.
E, evidentemente, tem um modelo aí que a gente pode chamar de um modelo híbrido, né? Esse modelo híbrido ele pode, enfim, haver uma combinação de qualquer tipo de estrutura, como a gente está falando, mesmo aquelas estruturas que não estão em cima de tecnologias de cloud podem ser integradas digamos, a uma solução híbrida. E a gente pode ter, por exemplo, várias nuvens públicas, várias nuvens privadas, e elas, de alguma maneira, conversando dentro de uma solução. Segundo aspecto que vale a pena dividir com vocês, e esse acho que nem todo mundo está a par, né? Quando a gente olha, digamos, para as opções que a gente tem da utilização de cloud, né? Uma primeira coisa que vem à cabeça, e a que vinha há poucos anos atrás, é o tema de infraestrutura como serviço. Acho que foi a primeira coisa que todos enxergaram dentro de nuvem, né? Então, a gente está falando aqui da segunda pilha da esquerda para a direita. De outro lado, a gente também enxerga um modelo, por exemplo, de um Salesforce.com, de um Ariba, que é software como serviço, ou seja, a gente tem uma pilha absolutamente completa gerenciada pelo provedor, né? Quando a gente usa Salesforce, a gente usa toda a infraestrutura, o sistema operacional, middleware e a própria aplicação e os dados que estão lá gerenciados pelo provedor, né? E isso é o extremo oposto da nossa aplicação tradicional on-premise, onde a nossa área de infraestrutura tinha que comprar as máquinas, fazer a instalação, preparar a virtualização, preparar o sistema operacional, etc. Então, vocês veem que existem diferentes escalas aqui, quando a gente fala desses modelos de serviço em nuvem, de novo, se aplicam a pública, privada ou híbrida, e que podem nos levar a diferentes, digamos, graus de responsabilização, diferentes graus de autonomia, né? Quando a gente fala de cloud aqui, a gente está navegando nesse grande mundo aqui, saindo lá do on-premise, onde não tem nada de nuvem, a gente está falando do tradicional, e caminhando cada vez mais para a direita até um modelo onde todo, entre aspas, controle é feito por esse provedor, ok? Quando eu falo aqui de Cloud Managed Service, eu estou falando de serviços gerenciados de nuvem, tipicamente uma estrutura intermediária entre infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Bom, como eu falei, a gente está falando de motivações, fizemos essas primeiras definições, elas vão aparecer recorrentemente ao longo da nossa conversa. Nesse momento, gente, existe muito pouca dúvida quanto a uma potencial análise de benefícios do uso de cloud. Tá? Aí a gente pode pegar diferentes benchmarks ou diferentes estudos e recorrentemente vocês vão encontrar uma situação na qual se compara cloud versus aplicação ou infraestrutura on-premise, e você tem benefícios associados a custo, associados à agilidade, associados à produtividade. Tipicamente, os benefícios de custo eles estão associados a estudos de custo total de propriedades. Então, por exemplo, nesse estudo do IDC de 2015, superior a 50% a redução de custo. No que diz respeito à agilidade, aqui ele deu foco nesse estudo do IDC a questões de publicação, ou seja, a agilidade que eu consigo para colocar as minhas aplicações no ar. 30% de ganho de agilidade, reduzo o meu tempo em 30%, aumento o número de aplicações em 20%, e produtividade do time de desenvolvimento crescendo 20%. Aí tem muito a ver com os modelos que a gente falou ali, por exemplo, numa plataforma como serviço, a gente vai ter uma série bastante ampla de, como vimos ali, responsabilidades que vão deixar de ser do time de desenvolvimento ou do time de operações, e vão passar a ser do provedor de cloud, isso gerenciando ganhos de produtividade. A gente vai falar um pouquinho de microserviços, também tem um aspecto legal aí sobre isso. Esse benchmark da tabela abaixo é um benchmark da própria GFT, né, nas nossas avaliações de retorno de investimento. Aqui vocês veem os grandes números, a agilidade e o tema da performance. A gente cobriu um outro tema, e nesse caso específico, a aplicação de Big Data, vocês veem que é grotesco o aumento, né, de performance que existe numa abordagem Cloud Native. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, cada caso é um caso, evidentemente, mas um certo framework para avaliação desse retorno, para avaliação dessa adequação, deve ser aplicado, e é uma das ferramentas que a gente tem aqui na GFT para poder fazer esse processo, né, de transformação. Evidentemente, como estamos falando de um processo de transformação,
as coisas se dão de uma maneira progressiva, ou seja, a gente não enxerga hoje nenhum tipo de organização que, enfim, que tem uma estrutura, vamos chamar, legada, e dentro dessa estrutura legada faça uma transformação de uma só vez, né? Então, o que nós observamos aqui é que existe uma certa curva de adoção. Essa curva de adoção tipicamente se inicia aqui pelo lado esquerdo, né, com provas de conceito. Eu estou verificando a possibilidade e a viabilidade de trabalhar com cloud. Depois eu construo o meu business case, meu custo total de propriedade, gerencio as minhas objeções, que podem ser regulatórias, que podem ser de segurança, etc. Crio meus primeiros casos de uso. Aqui tem muitas experiências acontecendo, né, simultaneamente em vários lugares, e isso vai ser meu ponto de partida para escalar e depois migrar em larga escala. Progressivamente os clientes estão navegando nessa direção, né? E se a gente olhar esse quadrinho aqui do lado esquerdo superior, digamos que os caminhos para fazer isso, do ponto de vista ali da entrega, né, da nuvem, um dos caminhos possíveis é esse que vocês estão vendo nessa setinha, ou seja, eu tenho uma aplicação on-premise, vou para uma aplicação em nuvem pública, passo a híbrida, ou seja, conecto essa pública na minha estrutura existente, faço uma nuvem privada. Esse caminho tipicamente se dá por clientes, né, ou por organizações que estão mais abertos a tomar os riscos de ir para a nuvem pública como um primeiro passo. É mais barato fazer isso também, certo? Então, posso tomar um pouco de risco e simultaneamente reduzir o meu custo. Mas a gente vê um segundo caminho interessante discutido aqui, particularmente nos bancos, que são os nossos né, clientes principais. Os bancos estão caminhando muito mais nessa direção que vocês estão vendo aí, ou seja, eles têm uma infraestrutura muito grande on-premise, fazem desenvolvimento on-premise, tem muitos bancos criando nuvens privadas, essas nuvens privadas progressivamente estão sendo conectadas com nuvens públicas, ou seja, fazem uma solução híbrida até chegar numa solução total de nuvem pública. Essas ainda são de contar nos dedos, a gente ainda tem muito poucas, né? Então, para citar exemplos de instituições financeiras, nós temos uma, por exemplo, que nós trabalhamos no Canadá, que está trabalhando a plataforma de engajamento digital completamente em nuvem pública, de grande porte. Isso é uma novidade, né, na minha concepção. Outro banco de natureza global está trabalhando com nuvem pública para projetos de Big Data com o sentido de viabilizar acesso a dados e conseguir ter mais possibilidade de escalar os dados. Então, por diferentes motivações, caminhando nessa direção. De novo, falaremos ainda sobre temas regulatórios e tal, que isso, sem dúvida nenhuma, é um desafio. De toda maneira, é importante entender que isso é um caminho progressivo, ou seja, a gente vai caminhar para a cloud progressivamente. E aí, se a gente falar um pouquinho desse como, ou seja, entendendo que eu vou caminhar progressivamente, existe um conjunto amplo de estratégias que pode ser utilizado. A gente aqui as classificou em 4 grandes grupos. Então, o primeiro grande grupo, em inglês fica chique dizer, Lift, Shift, Improve. Em português seria dar um tapa nela e sobe para a nuvem. Então, eu hospedo, ou seja, eu tiro da minha hospedagem local, eu hospedo ela na nuvem, eu vou mudar de plataforma, eu vou fazer o mínimo de refactoring possível. Eu dou esse primeiro tapa, lift, shift, subo para a nuvem, de maneira que eu consiga, né, obter algum benefício de curto prazo. E a visão aqui é de que, na medida em que eu obtenho esse benefício, o projeto tem um certo self-pay, e como eu tenho esse self-pay, eu vou fazendo as melhorias progressivamente, ou seja, a minha base de código não e de arquitetura, né, não é alterada significativamente na abordagem lift-shift. A segunda estratégia que a gente vê, e elas podem, de novo, eu posso ter dentro da mesma instituição, coisas acontecendo simultaneamente nessas diferentes estratégias. A segunda grande eu vou fazer essa migração para a cloud orientado a dados, então, ou orientado a valor, ou seja, como eu tenho uma oportunidade de coletar um volume de dados muito grande, tipicamente orientado, inclusive, de fontes externas, né? E que eu gostaria de utilizar esse volume de dados de fontes externas para melhorar as minhas capacidades de analytics, para eu ter uma visão melhor dos meus clientes, dos meus prospects, da minha cadeia de valor, dos meus produtos, etc. Por exemplo, dados oriundos de redes sociais, dados oriundos de
diferentes mídias online, dados públicos que eu vou agregar para as minhas análises, etc. Eu faço um trabalho orientado aos dados. Eu migro para a cloud para viabilizar esse tipo de estudo, esse tipo de avaliação. A terceira estratégia, vamos dizer, que é um Tudo as a Service. Então, o que é o Tudo as a Service? Eu adoto uma infraestrutura como serviço ou uma PaaS. E aí, para eu conseguir melhorar o meu ciclo de desenvolvimento de software, né, o meu Software Development Lifecycle, como está ali a sigla, né, ou para implementar DevOps, eu migro para a nuvem, onde essas coisas são potencialmente mais naturais ou já estão mais prontas e eu consigo ganhar velocidade nesse sentido, até finalmente ter uma última estratégia que é realmente construir aplicações Cloud Native, né, onde eu vou, enfim, respeitar princípios arquiteturais, né, no que diz respeito aos dados, no que diz respeito ao tema da escalabilidade, no que diz respeito à maneira que eu vou fazer as coisas se comunicarem, por exemplo, por meio de APIs ou por meio de serviços, já vai dar uma conexão com o tema dos microserviços que a gente vai falar aí, no sentido de criar essas aplicações já pensadas para cloud. E, evidentemente, quando a gente olha para os parques legados, a imensa maioria das aplicações não foi pensada dessa maneira, ou seja, são as aplicações que começaram há relativamente pouco tempo atrás, ou são as aplicações novas que eu vou conseguir utilizar a perspectiva Cloud Native. E aí o que a gente tem que criar são critérios para dizer qual das estratégias é mais adequada quando a gente olha para o inventário de aplicações de uma determinada organização, certo? Eu tento inventariar aquilo, a gente vai discutir isso aqui um pouquinho à frente, inventariar essa visão existente, no sentido de eu identificar qual estratégia seria mais adequada para fazer esse trabalho de migração para a cloud, ok? Aí, como eu tinha já deixado um gancho para vocês, a gente está observando uma tendência muito forte que merece ser compartilhada com vocês, e particularmente para o tema de o que está sendo chamado de sistemas de engajamento, né? Então, houve aí uma declaração aí, certo, de categorização de sistemas, né? Sistemas de registro, sistemas de engajamento, e nessa visão de sistemas de engajamento eles se estendem a outras entidades externas à organização, né? Então, exemplo, clientes, né? Quando você pensa em um internet banking, um e-commerce, ou um mobile banking, ou um portal de atendimento a um cliente, etc., etc., todos esses são plataformas de engajamento. A gente tem visto uma tendência muito grande a olhar para essas oportunidades que já vão para fora de qualquer maneira, ou seja, eu não vou manter o domínio do ponto de vista da utilização dentro das fronteiras da minha organização e usar plataformas como serviço para fazer esse tipo de sistema. Isso porque, evidentemente, você tem uma certa aceleração do processo de desenvolvimento que é relevante, você tem uma aceleração do processo de provisionamento que é relevante, porque, como vocês viram lá no slide inicial, grande parte da pilha de entrega dessas soluções digitais já se encontra pronta e é gerenciada pelo provedor, né? E o terceiro, eu tenho acesso a serviços que foram criados aí por diferentes provedores, que podem ser usadas ou para gerar inovação na minha aplicação de engajamento, ou para gerar velocidade. Então, só para dar um exemplo que todo mundo certamente vai conhecer, quando eu falo de APIs do Watson, por exemplo, que estão bem famosas agora, né, sendo divulgadas publicamente muito, de inteligência cognitiva, inteligência artificial, etc., a maneira de entregar essas APIs para que elas venham a compor aplicações é através de uma plataforma como serviço. E a gente está vendo um movimento muito forte no sentido de usar esse paradigma como um motor para fazer as plataformas de engajamento digital. E aí, já fazendo um comentário um pouquinho sobre desafios, né, que a gente vai visualizar, um dos primeiros desafios que a gente vai enfrentar é que o perfil desse desenvolvedor deixa de ser o perfil que a gente encontra habitualmente e passa a ser um perfil de um profissional que vai conhecer e combinar microserviços, ou seja, ele precisa estar a par da estrutura dessas plataformas como serviço, ele precisa entender quais serviços estão disponíveis, ele precisa criar a sua própria plataforma, a sua própria prateleira de serviços preferenciais,
para ele construir a aplicação. Então, exemplo, ele vai fazer um back-end de mobile, ele vai dizer, eu vou usar um runtime Node.js, eu vou usar um serviço de notificação, eu vou usar um serviço do Watson para fazer interpretação de linguagem natural, e eu vou usar serviços de segurança e criptografia para poder me conectar com o dispositivo. Então, esse é um exemplo altíssimo nível. E digamos que essas receitas, elas têm que ser recorrentemente usadas pelos desenvolvedores. Ok? Isso finaliza a nossa parte inicial. Eu vou dar um breakzinho ligeiro aqui para ver se alguém tem alguma pergunta ou comentário. Seguindo então, pessoal, ninguém tem nenhuma pergunta? De novo, fique à vontade, quem quiser fazer pergunta é só mandar pelo chat, tá? A gente vai falar então um pouquinho agora e fazer o gancho com a parte de microserviços e aplicações Cloud Native, né? A gente já falou das plataformas, a gente já falou de um caminho progressivo de migração na direção da cloud, e agora a gente vai falar um pouquinho como que isso ocorre na perspectiva das aplicações e falar um pouquinho de microserviços dentro desse contexto. Primeiro falando um pouquinho de algumas definições fundamentais, e aí a gente vai explorar essas 3 definições, né, que estão muito relacionadas aí com as aplicações cloud. A primeira é a própria definição de microserviço, uma segunda definição de cloud native, e a terceira é a definição de containers. Se a gente tentar pensar como é que elas se relacionam com o dia a dia do pessoal que constrói e opera aplicações, digamos que o microserviço é a maneira que os times vão se organizar o seu trabalho, dividir o seu trabalho. Então, as equipes vão estar organizadas no entorno de microserviços. Quando a gente fala de Cloud Native, de novo, é uma maneira de entregar essas aplicações, é a forma de construir. E containers, a gente vai fazer um pequeno comentário sobre containers, porque não dá para deixar de falar sobre isso, é a maneira de entregar, certo? Uma plataforma como serviço é um outro jeito, né, alternativo de fazer a entrega dessas aplicações. Nos containers, de novo, a gente também tem visto uma tendência muito grande a um aumento de adesão. Então, falando primeiro de microserviços, eu vou dar uma lida para vocês nessa definição, acho que é uma boa definição. A ideia é que é uma abordagem de engenharia de software, né, focada na decomposição de uma aplicação em módulos de função unitária. Então, vamos lá. Eu estou dizendo que, ao invés de eu ter um grande sistema monolítico que faz um montão de funções, eu vou ter várias pequenas blocos, pequenos módulos que vão tratar apenas uma função. E eles se comunicam com interfaces bem definidas, que são publicadas de maneira independente, ou seja, cada um desses microserviços evolui de uma maneira independente no seu próprio ritmo, e quem toma conta dele é um time, em tese, entre aspas, pequeno, né? A pessoa fala em times de até 20 pessoas, que já são grandes times, eles nem é um tão microserviço assim, tem 20 pessoas trabalhando. E esses caras têm que tomar conta de tudo, do ciclo de vida inteirinho desse serviço, ou seja, desenvolver, testar, publicar, dar manutenção, etc, etc. Então, essa, digamos que é uma visão ideal dessa abordagem de microserviços. Então, vamos falar um pouquinho em mais detalhes aí. O princípio-chave primeiro, então, eu pego um sistema monolítico e eu quebro esse sistema monolítico em serviços. Para dar um exemplo real, e é super famoso o tema do Spotify, por exemplo, né, que usa muito, ele diz o seguinte, em vez de eu fazer uma aplicação só, que vai ter todas as características do Music Player lá, eu tenho um microserviço que faz a busca, um microserviço que permite construir as minhas playlists, um microserviço que permite me conectar socialmente com outras pessoas que ouvem música, um microserviço para eu guardar as minhas músicas preferidas e salvar no meu dispositivo, etc, etc. E todos esses caras, então, são totalmente independentes um do outro. Cada um deles pode ter novas funcionalidades que independem um do outro. Cada serviço tem que rodar os seus próprios processos e ser independente do outro. E quando a gente fala da entrega disso, da publicação disso, a ideia é que cada serviço roda em um container diferente, de maneira que eles podem escalar de maneira diferente. A gente vai comunicar isso um pouquinho. Ele desempenha uma função única, né? Como eu estava falando para vocês, já dei vários exemplos de funções únicas. Eles se comunicam
né, via protocolos de integração, né? Então, eles têm que ser desacoplados. Eu não posso ter dois microserviços que tocam diretamente o mesmo banco de dados, porque aí eu estaria criando algum tipo de acoplamento. Então, tem que criar desacoplamento dentro dessa visão. Eu diria para vocês que o tema de integração, integração contínua, né, entrega contínua são praticamente temas obrigatórios, porque fazer esses controles de uma forma manual seria muito complexo, considerado que cada pedaço, então, da solução total evolui num ritmo diferente, né? Então, a gente vê que a arquitetura como um todo da solução ela tem que prever esses componentes, né, né, CI/CD, né, como se diz na sigla em inglês. E mesmo o tema da disponibilidade e escalabilidade, ela é pensada por serviço. Então, exemplo, vamos voltar à história do Spotify. Você pode ter muito mais utilizações do serviço que cria playlists do que do serviço que salva, por exemplo, no dispositivo. Isso geraria decisões diferentes de disponibilidade e ganhos de capacidade de cada um desses serviços de maneira individual. Você não tem uma receita one size fits all, ok? Então você vai trabalhando cada um deles separadamente. E aí, claro, isso vai gerar uma série de benefícios, mas como tudo, vai gerar uma série de questões de atenção. Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios primeiro, para a gente entender. O benefício de partida, evidentemente, é o fato deles serem independentes, ou seja, o fato deles serem independentes, a partir do conceito de independência dos microserviços, eu começo a ter várias, digamos, efeitos colaterais positivos, já mencionados aqui, mas que faz sentido reforçar. Então, eu posso ter uma visão de um time único que toma conta daquele conjunto, né, daquele microserviço em especial. A necessidade de interagir com outro time é relativamente pequena, porque eles simplesmente definem uma interface que um fala com o outro, e eles não precisam gerar dependências entre eles. Cada um pode andar no seu ritmo, ou seja, eu não crio, de novo, dependências fortes em eu só consigo fazer a entrega da solução se todo mundo chegar. Tem esse conceito de poliglota, ou seja, eu poderia ter, a princípio, desenvolvimentos que se dão em diferentes linguagens, diferentes tecnologias, desde que eles se falem, né, entre eles por um protocolo comum, por exemplo, REST. Então, eu posso desenvolver um pedaço da solução em Node, um pedaço da solução em Java, um pedaço da solução em .NET, um pedaço da solução em não sei o que lá, e eu consigo fazer com que todos eles se comuniquem. Cada um tem que gerenciar os seus dados, não, como eu falei, não há nenhum tipo, não deveria haver nenhum tipo de acoplamento entre esses microserviços, de maneira que ele define, né, as suas questões de arquitetura de dados de uma maneira separada. E aí, obviamente, se der pau, deu pau só naquele microserviço, né? E na hora de escalar, ele vai escalar sozinho também, ou seja, eu tenho um benefício muito grande de não derrubar a solução como um todo, se isso for bem desenhado, quando um desses microserviços falhar. O outro ladinho da moeda, como eu falei para vocês, sempre tem o outro lado da moeda, é que acaba implicando uma maior complexidade operacional. Então, imagina, vocês têm que gerenciar cada um desses microserviços, fazer monitoramento de uma maneira, né, de cada um deles, para saber se eles estão funcionando ou não, se você tem algum tipo de questão. A exigência de competência dos desenvolvedores aumenta, isso a gente tem observado aqui, e a gente tem feito um trabalho bastante forte no sentido de preparar as pessoas para essa nova realidade. Vou comentar um pouquinho isso dentro do contexto que a gente chama aqui dentro da GFT de práticas. Então, realmente aumenta essa exigência dos desenvolvedores. Nem sempre é óbvio manter essas interfaces e manter as versões do serviço. Como eu falei para vocês, dá para fazer controle manual, dá, mas é praticamente mortal, ou seja, ter uma governança muito bem estabelecida para evitar problemas aí e evitar esforço duplicado é muito grande. O design acaba sendo mais complexo. Imagina que vocês têm que realmente garantir essas questões de independência quando estiverem fazendo o design, né? Tem que lidar com o risco de latência. Se eu chamo muitas vezes o mesmo serviço dentro de um contexto, eu tenho que evitar que isso gere algum tipo de sobrecarga ou gere algum tipo de latência. Às vezes é difícil, do ponto de vista de gerenciamento, localizar as instâncias de serviço, e o teste fim a fim pode ser bem complexo. Então, assim, tem vários trade-offs aí que a gente tem que ponderar, né, de uma maneira adequada quando a gente estiver fazendo a opção por uma aplicação monolítica ou por, né, uma visão de arquitetura, de engenharia mais trabalhada na direção de microserviços.
Mas, com todas essas considerações, aparenta que esse é um caminho que vai se consolidar cada vez mais, ou seja, as organizações estão progressivamente olhando para as oportunidades de trabalhar mais e mais com microserviços, especialmente pelo tema da agilidade, de poder, né, como se tinha citado na vez anterior, cada um evolui no seu ritmo, não gero grandes dependências, vou entregando MVPs parciais, casa muito com a visão do ágil, né, com o projeto do ágil, usar a abordagem de microserviços para trabalhar. Ok? A gente vai voltar um pouquinho ainda quando a gente for falar de containers, e a gente vai fazer aí um gancho sobre formas de entregar os microserviços, a gente já volta nisso. Quando a gente fala aí de Cloud Native, isso é uma arquitetura de aplicação desenhada para aproveitar tudo que é bom da nuvem, ao mesmo tempo em lidar com esses desafios. E aí a gente considera que a gente tem um ambiente padronizado em nuvem com todas as características que isso implica, né? Escalabilidade, a publicação imutável, as instâncias são descartáveis e a infraestrutura, a princípio, é menos previsível. Como vocês viram lá no slide inicial, a gente não tem um controle total sobre a infraestrutura. E aí não posso deixar de citar, e vou citar bem rapidamente, né? Tem as famosos 12 factors aí de construção de aplicações cloud native, né? Isso houve uma declaração alguns anos atrás do quais seriam os grandes princípios arquiteturais que deveriam ser respeitados numa aplicação cloud native. Ele também se aplica em outros contextos de engenharia de software, mas para cloud native eles são bem relevantes e que são temas que eu deveria a princípio trabalhar, né, quando estivesse fazendo a minha concepção arquitetural de aplicação, de maneira que efetivamente, de novo, ela usufrua dos benefícios e lide melhor com os desafios que a gente tem dentro do ambiente de nuvem. A fontezinha lá, se alguém quiser dar uma aprofundada nos 12 Factors, é o 12factor.net. Se alguém quiser dar uma espiadinha depois, vale muito a pena. Então, enfim, isso é um guideline que tem sido reconhecido como um guideline muito consistente, né, para o design de aplicações cloud native. E aí, para fechar esse grande bloco, falando um pouquinho da parte de containers, containers é um jeito de empacotar uma aplicação e as suas dependências para que ela possa ser movida entre ambientes sem mudança, né? E a grande macete dos containers é que as diferenças dentro dos ambientes ficam dentro do container, de maneira que ele se move, imagina, é igualzinho a ideia realmente do container que vai de um navio para outro, né? Eu ponho tudo dentro do container e eu movo o container inteiro de um lado para outro. E é bem essa ideia. O Docker é que está sendo reconhecidamente um padrão quase de fato para a utilização de containers, a simpática baleinha aí, mas não é a única maneira de fazer entrega. Eu não consegui encontrar um número que me dissesse que essa é a mais frequente maneira atual de entregar aplicações cloud native, mas muito possivelmente nesse momento é a mais frequente. Isso também está sendo usada para aplicações tradicionais, né? E aí só para fechar um pouco essa visão, né? Quando a gente isso aqui se basearia, por exemplo, na visão do Bluemix como plataforma como serviço, né? Em diferentes possibilidades aqui, a gente para construir os microserviços, tentando fechar um pouco essa grande seção aí dos microserviços, eu poderia desde sair de uma visão de, né, como iniciou a contratação de data center, né, bare metal. Vou lá, contrato essa máquina é minha, em cima dela eu coloco todo o meu stack de virtualização e vou construir tudo de novo, sistema operacional e todas as camadas para cima. Posso contratar máquinas virtuais, isso está disponível em todos os provedores, né? Está disponível no Google, na Amazon, na Microsoft, na IBM, etc. Depois o container, como eu falei para vocês, cada vez mais subindo o nível de abstração até chegar num Cloud Foundry da vida, ou seja, já uma plataforma como serviço baseada em elementos que podem ser compostos para a preparação de uma aplicação, né? Quando a gente fala, digamos, do Bluemix mais clássico, ele é uma instância de Cloud Foundry cheio de serviços dentro, por exemplo, os serviços do Watson. Até chegar, por exemplo, em um ambiente onde eu já tenho, por exemplo, esse OpenWhisk, tem outros acontecendo dessa maneira, a possibilidade de simplesmente instanciar serviços assíncronos que
uma vez executados, saem completamente do ar, ou seja, eu tenho uma racionalização muito grande do meu ambiente, uma facilidade muito grande para fazer aplicações assíncronas. Então, assim, até essas opções têm que ser pensadas. De um lado, né, se eu for mais para a direita, eu tenho controle total da pilha, eu tenho mais autonomia para tomar essas decisões. De outro lado, se eu caminho para o lado esquerdo, eu, né, sou mais ágil, faço isso mais rápido, tenho menos controle, menos decisão do meu lado, mas eu consigo ser muito produtivo, né? E aqui tem claramente um trade-off de acordo com a natureza do cliente, a natureza do negócio, vai fazer sentido caminhar mais para um modelo, mais para outro, eles não são excludentes. Eu posso ter determinadas aplicações que eu vou para um lado, determinadas aplicações que eu vou para o outro, tá bom? Antes de eu falar da migração, de novo, vou dar uma espiadinha aqui, se tem algum comentário ou pergunta de vocês. O Márcio Pivato, obrigado, Márcio, pergunta se a apresentação será enviada após a conferência. Ô, Márcio, a gente publica esses vídeos no nosso canal do YouTube, de maneira que vocês conseguem rever depois, rever o material, etc. Tá? Então fica publicado, tem todo um acervo lá bem interessante que vocês podem trabalhar. Além disso, no final vai ter uma pesquisinha aí, quem quiser bater um papo mais detalhado e tal, a gente também fica à disposição nesse sentido. Tá bom? Obrigado, Márcio. Seguindo então para o tema da migração para cloud, ou seja, vamos falar agora um pouquinho das coisas que acontecem, do que a gente está entendendo que são as questões-chave, né? Eu dei uma inspirada aí no bom, o mal e o feio, né? Não sei se quem já viu esse faroeste, o Clint Eastwood ainda era novinho, né? Então, segurança é um dos primeiros temas, todo mundo, né, bate nas questões de segurança. Tem alguns números que são interessantes a dividir com vocês desse assunto de segurança, está evoluindo muito, certo? Bom, claramente, primeiro, do lado positivo, né, a estatística aí, essa estatística do BSI Alemanha aí, ela diz, olha, quando houve indisponibilidade dos grandes provedores de cloud, elas foram resolvidas em 1 hora ou menos. Então, isso é interessante saber, né? A gente sabe que as indisponibilidades dos data centers internos, quando ocorrem, tipicamente tem mais tempo de resolução. E isso muito provavelmente porque esses provedores de nuvem, como eles estão mais expostos, né, especialmente da nuvem pública, eles têm medidas de reação, né, contramedidas muito preparadas, muito feitas no sentido de reaver a indisponibilidade. Isso, de novo, é o lado bom das coisas. Aí vamos para o lado mal. O lado mal diz o seguinte, metade dos dados em cloud não está controlado por TI, ou seja, isso vai desde os Dropbox da vida, ou seja, alguém vai lá e põe uma coisa no Google Drive, ou no Dropbox, ou, enfim, os dados estão lá. 1/3 apenas está criptografado e metade das companhias não tem uma política definida de privacidade e segurança dos dados em cloud. Aqui a gente está falando especialmente, né? Aí aqui entra tudo nessa visão, inclusive documentos, como eu citei para vocês. Né? Isso é uma pesquisa da Gemalt, bem interessante também. E aí o pior de tudo é o seguinte, realmente o número de ataques de segurança está aumentando mais, os ataques de segurança tendem, pelo menos aqueles que se buscam lucratividade efetivamente para os... Né? Você pode ter um ataque de segurança por indisponibilidade, por razões ideológicas, por qualquer coisa, né, de hacker, mas aqueles que planejam ganhar dinheiro com isso, geralmente se focam em roubo de dados, ele não se foca em fazer indisponibilidade de serviço, né? Então é menos lucrativo simplesmente você roubar uma nuvem do que você tentar roubar o dado, então tem que trabalhar muito no tema dos dados que estarão ou na nuvem ou fora dela, mas que vão trafegar por ela. E é fato que as ameaças de segurança têm aumentado, as estatísticas mostram aí mais de 40% de aumento de ocorrência nos últimos 3 anos. Então, esse pedaço realmente a gente tem que ficar muito atento para ele. De novo, como eu mostrei para vocês lá bem no início, as instituições mais conservadoras têm começado por nuvem privada exatamente para sair um pouco dessa jogada aqui, pelo menos no que diz respeito à ameaça externa. Né? Elas continuam ameaçadas pelas ameaças internas, mas elas deixam de ser ameaçadas pelas ameaças externas, ou diminui o risco das ameaças externas. Aí tentando falar então um pouquinho do que a gente está vendo, os 5 maiores desafios para a migração na nuvem,
O primeiro é esse, está relacionado com o tema regulatório e com o tema de segurança. O regulatório em banco é muito forte, né? Seguro é muito forte também, então é onde as instituições são, né, e podem ter restrições, isso muda de país para país. Como que a gente tem trabalhado com isso? Bom, a gente tem buscado sempre atualização na regulação do setor financeiro, endereçar tecnicamente as questões de segurança, tem que fazer revisão do framework de análise de risco, tem que trabalhar com temas de criptografia, então tem que pensar muito bem na arquitetura de dados quando for trabalhar em aplicações cloud native, especialmente se os dados estiverem na nuvem, pode acontecer que não seja, por ser híbrido. Trabalhar a gestão de incidente específica para isso e os procedimentos de auditoria. Então, esses são os grandes pontos que podem ser trabalhados. O segundo desafio grande é o tema da preparação organizacional, né? De novo, é um paradigma novo, as políticas das organizações não estão prontas para lidar com isso, tem que haver, né, uma revisão da governança, tem que se criar um modelo operacional para a nuvem, como que eu seleciono um provedor, como que eu vou para uma plataforma, quais são as minhas maneiras de migrar, de sair, como é que eu mantenho isso, etc. E também o tema da criação de eventuais centros de excelência, então eu crio determinadas políticas e crio centros de excelência. O terceiro é o que a gente está chamando aí do blackout de talentos, não tem gente suficiente para fazer isso, é mais um aspecto da transformação digital na qual existe gap de pessoas, né? Então, aqui na GFT, o que a gente está fazendo é um conjunto bem amplo aí de ações, né, de atração de pessoas, de treinar e fazer mentor interno, de formar comunidades de prática entre as nossas unidades, onde a gente tem as pessoas que são especialistas nesses itens que vão colaborando, criando, né, gestão de conhecimento, etc. Fazendo parcerias com fintechs, por exemplo, dentro do CodeN, dentro do nosso Lab, etc. Fazendo hackathons, esse é o jeito de aumentar a disponibilidade de pessoas que vão dar conta disso, né? É um caminho que, enfim, é difícil para todo mundo, não é só para o cliente, nem só para os provedores, né? É difícil para todo mundo. O quarto, como eu falei para vocês, é o tema da arquitetura de dados e a própria construção dos planos de migração. A gente criou um delivery framework para isso, que acho que está interessante, e a gente vai ver na sequência aqui, uma visão de avaliação e POC, que é bacana. E, finalmente, como é que a gente convive, né, o esforço de migração para a cloud com as iniciativas existentes, né? E aí a grande resposta para isso é ter uma abordagem incremental e priorizar de uma maneira adequada e muito provavelmente ter equipes que são complementares. A mesma equipe não vai dar conta dessa história. E aí como é que a gente faz, né? Basicamente o que a gente tem tentado fazer é seguir esse caminho aí, fazer primeiro, né, um inventário / profiling das aplicações. Cada aplicação ela vai ser, né, inventariada e categorizada segundo o jeito que ela é construída, os recursos que ela consome, o seu custo total, etc, etc. Isso vai dar para nós um grande quadro que permite priorizar essas oportunidades, né? E escolher um roadmap, né? Então, algumas das aplicações eu vou dizer, cara, a minha atual eu vou aposentar e eu vou criar uma nova Cloud Native. Eu vou dar aquele tapa que eu falei para vocês, lift and shift. Vou lá e passo ela para a nuvem, porque essa é suficiente. Ou realmente tem que fazer uma reengenharia da aplicação e trabalhar. Essa visão é ancorada por business case, naquilo que aparece com maior prioridade, e pode gerar novos projetos, pode gerar uma revisão de projetos existentes, e isso deveria gerar um feedback de aprendizados que, enfim, reinicia esse ciclo. E isso vai, como eu mostrei para vocês, progressivo, né? Lá naquele slide inicial. Então, por exemplo, um plano típico, isso aqui, de novo, é um plano típico, não entendo que se aplique em tudo quanto é lugar, mas dá uma ideia, ou seja, a gente, em 22 semanas, faz essa primeira entrega de roadmap e business case. Como é que é isso? 3 semanas a gente mobiliza, 6 semanas a gente faz um diagnóstico, né? Então, vê o estado as is, faz uma análise de maturidade, faz uma análise de risco. Depois a gente faz uma análise de gap frente ao modelo que foi proposto, roda um piloto. Esse piloto vai normalmente demorar 6 semanas, é o que a gente chama de Quick Win Pilot, e vai produzir, então, os entregáveis finais, que é o próprio roadmap e o business case, e o método de fazer essa migração para a nuvem. Então, é o jeito que a gente tem endereçado isso aqui na GFT, quando a gente olha para um parque legado de um cliente que quer fazer um trabalho de migração para a nuvem, modernização da arquitetura, etc. E aí, falando um pouquinho para vocês aí dos estudos de caso, eu tentei pegar 4 exemplos aí, cada um deles que desse uma visão dessas 4 estratégias que eu falei para vocês lá no início, né?
o Lift, Shift, Improve, orientado a dados, o Tudo as a Service e o Cloud Native. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso e a gente fecha com as perguntas de vocês. Então, esse primeiro caso aqui foi para um cliente nosso nos Estados Unidos, 28 aplicações. Ele é um Asset Manager. Então, o que ele tinha? Ele tinha 28 aplicações construídas, né, de uma maneira tradicional, estrutura on-premise. A ideia foi passar isso para a nuvem e introduzir uma visão de integração contínua, rápido. 8 meses de projeto, passar as 28 aplicações, gerar teste automatizado de interface de usuário. A gente implementou a integração contínua com essas ferramentas, né? TFS, Go Server Chef, usou Scrum para fazer o trabalho em Agile. Aqui na GFT a gente usa tanto a visão, né, onshore como nearshore, ou seja, tinha equipe nos Estados Unidos assessorando diretamente o cliente, a equipe aqui do Brasil trabalhou nesse desenvolvimento. A gente usou 2 provedores de infraestrutura como serviço nisso aqui. E os benefícios foram bastante significativos. A gente conseguiu fazer o projeto no tempo, a performance melhorou 38% em média, enfim, 28 aplicações, umas melhoraram mais que isso, outras menos, em média 38%. A gente consegue, dentro desse processo aí de integração contínua, publicação, fazer build teste e publicação das 28 aplicações em 8 horas, o que é espetacular dentro dessa perspectiva. De novo, instituição financeira, muitos controles, etc. E a gente conseguiu reduzir o custo de suporte nível 2 em 65%, porque as aplicações estão mais padronizadas. Como deu para vocês verem, a gente não fez um revamp total, a gente deu aquele tapa para poder conseguir fazer isso nesse tempo e já obter esse benefício. Então, esse é um primeiro caso. O segundo caso, para quem não está familiarizado com esse conceito de CVA, CVA é um conceito do mercado financeiro onde ele usa computação muito intensiva no sentido de calcular cenários alternativos em derivativos. Então, imagina, se você colocar isso numa plataforma on-premise, você precisa ter uma infraestrutura muito grande para dar conta de fazer a calculeira em tempo hábil e criar novos cenários para o CVA. Então, a gente fez isso com o banco Tier 1 e a ideia foi, bom, eu não calculo CVA sem parar, eu tenho meus momentos de pico, então vou usar os benefícios de escalabilidade na nuvem para uma situação dessa de recurso computacional intensivo. Então, a ideia desse projeto foi quantificar esses benefícios. Como é que a gente poderia quantificar esses benefícios para ver como que a cloud beneficiaria a aplicação de cálculo de CVA de maneira que eles, né, conseguissem ganhar tempo e reduzir custo. Feito essa visão de POC, definir a estratégia de migração, como é que a gente sairia do código do jeito que ele estava escrito para o ambiente on-premise e levaria para lá, e fizesse um benchmark de custo, situação atual versus situação futura. De novo, selecionamos o provedor de nuvem, usamos o time onshore e nearshore, nesse caso aqui foi Google, arquitetura de dados de referência da GFT, construir uma POC para demonstrar a viabilidade e, de novo, benefícios muito significativos que a gente observou, 24 vezes, esse aqui é o próprio benchmark que vocês viram lá no primeiro slide, né? 24 vezes mais rápido na nuvem e a solução 4 vezes mais barata, e a gente construiu o plano de realização dos benefícios. Esse, então, é um orientado a dados valor, né? Nesse caso, orientado à capacidade computacional para poder processar esses dados tão intensos. Esse outro exemplo aqui de APIs com governança e DevOps tem acontecido em muitos bancos, globalmente falando. A gente tem vários clientes que estão em projetos semelhantes a esses, né? Então, aqui qual que é a ideia? A ideia é que eu tenho canais digitais que estavam construídos, enfim, em middleware de outros tempos, né? Imagina o sistema core bancário, em cima disso, middleware bastante antigo, e em cima disso os canais digitais, evidentemente os clientes usando mais e mais os canais digitais vão gerando mais utilização no sistema core. O sistema core bancário tipicamente é mainframe, gera custo aumentado no mainframe. E nos processos de construção das APIs, né, como elas são históricas, evolutivas, sem uma governança centralizada, sem uma governança global, a gente acaba gerando duplicações de esforço, né? Então, o trabalho nosso aqui foi fazer o diagnóstico de oportunidade de modernização de middleware, substituir progressivamente o middleware legado pelo novo, né? Criar processo de governança global, que aí você tem essa visibilidade desses ativos da companhia, viabilizando reuso e racionalização, e fazer offload de dados para o mainframe para reduzir custo de processamento.
E aí, bom, benefícios são muitos, né? Primeiro é que isso vai acontecer tipicamente nas organizações, você tem uma concentração muito grande, é um super Pareto, poucas APIs concentram uma parcela muito significativa de consumo do mainframe, né? E se houver a oportunidade de fazer o offload aqui, a gente, né, pode ganhar muito dinheiro, o projeto seu self-pay, aí dá o terceiro dá exemplo disso, uma API reescrita, $800 mil por ano de redução de custo, e a visibilidade dos ativos produtivos em desenvolvimento, que é muito importante para evitar temas de reuso, né? Evitar, desculpe, de duplicação, né? Facilitar temas de reuso. Esse é o Tudo as a Service. E o último que eu vou comentar com vocês é o Vistoria Digital. Esse aqui a gente fez em cima da plataforma Bluemix. É bem interessante. Então, a ideia de ser um back-end de uma aplicação mobile, de novo, ele é um sistema de engajamento, ele é destinado a um usuário externo, né? Então, o usuário é meu, tipicamente prospect, né? Alguém que está entrando, isso é uma vistoria, o conceito de uma vistoria prévia na seguradora. Então, eu vou colocar o meu carro usado na seguradora, ao invés de eu esperar por um perito, eu mesmo resolvo a vistoria e encaminho os dados para que a seguradora verifique os dados que eu mesmo coletei, por exemplo, as fotos, né, de cada partezinha do meu veículo, né. E isso foi então baseado numa PaaS, né, no Bluemix, na plataforma como serviço, usando vários serviços disponíveis, por exemplo, o serviço do Watson de verificação de imagem, serviço Runtime Node, o banco de dados para guardar as fotos, etc, etc. E isso é uma aplicação que conseguiu ser gerada em 4 semanas. Então, o time to value é muito grande. E isso aqui seria uma aplicação Cloud Native. Ela já foi pensada no contexto da cloud. Tá bom? Estamos chegando aqui ao fim. Então, acho que chegou aqui uma pergunta da Carmen Lúcia Gomes de Assis. Obrigado, Carmen. Ela pergunta aqui: nos estudos de caso seria interessante informar o número de integrantes na equipe de desenvolvimento e implantação e custo aproximado do projeto. Carmen, deixa eu pensar um pouquinho se eu tenho essa resposta aqui para você. Nesse projeto aqui da vistoria digital, trabalharam uma equipe bem pequena para fazer o Cloud Native. Trabalharam mais ou menos 4 pessoas. Nesse de APIs é uma iniciativa ongoing, a gente continua trabalhando, é um banco que nós temos muito trabalho intensivo, tem em mais de um país gente trabalhando também, tem mais ou menos mais 100 pessoas trabalhando nisso há algum tempo, então é um trabalho bem longo. Nesse do CVA aqui, a gente trabalhou com uma equipe de umas 15 pessoas e esse trabalho aconteceu mais ou menos em 5 meses. E esse último, como eu disse, 8 meses de projeto, a equipe total que trabalhou aqui foi de mais ou menos 30 pessoas. Dessas 30 estavam no Brasil 22. Tá bom? Isso dá uma noção do tamanho. Deixa eu ver se... Obrigado, Carmen. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Chegou também uma pergunta aqui do Nelson Baceto. Obrigado, Nelson. Entendi que o plano de migração provido pela GFT contempla análise do portfólio de aplicações da companhia, quanto à estratégia a ser seguida por aplicação. Gostaria de saber se vocês atuam também com análise as is e to be dos processos de TI para cloud. Esse é um outro pedacinho, né? O que você está falando é relacionado, viu, Nelson? Dentro do portfólio de serviços, um dos assuntos é a migração de aplicações, né? Você viu que a gente deu bastante ênfase no tema da migração de aplicações, mas a outra coisa é o que a gente chama de modelo operacional para cloud, né? Que tem toda a maneira que você precisa, novos processos que você precisa estabelecer para poder gerenciar essas aplicações na nuvem. Então, sim, esse é um objeto de serviço. A gente também vai fazer, como você está certo, é um certo as is to be, porque a gente tem a nossa referência desses processos, mas sempre tem que haver alguma adaptação ao contexto do cliente, né, o tamanho das equipes, etc. Então, é por aí.
chegou mais uma perguntinha do Rafael Rosa. Ao migrar uma aplicação monolítica para microserviços, normalmente obtém-se mais sucesso reescrevendo a aplicação inteira ou dividindo a aplicação existente em microserviços. Rafael, esse é o famoso depende, né? É exatamente aquilo que tá descrito ali naquelas estratégias, né? Para você efetivamente, de novo, o reconstruir seria fazer um Cloud Native baseado em microserviços, e aí você provavelmente abandonaria a anterior e seguiria esse caminho. Tem que fazer o business case para isso. Outra possibilidade é o tal lift and shift, depende muito do que é esse monolito que você está observando, né? No sentido de reutilizá-lo mais rapidamente e tentar gerar um benefício financeiro melhor. Tem que, no final das contas, tem que gerar um fluxo financeiro aí para fazer o valor presente líquido das duas possibilidades, né? Se você pensar num sistema muito como, imagina, se pegar um conta corrente de um banco, não dá para você transformá-lo em microserviços sem repensar completamente a arquitetura, né? Então, acredito que a análise caso a caso aí, ela realmente é fundamental. Estamos chegando ao fim, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Márcio perguntou se a apresentação será enviada após a conferência. Márcio, eu tinha feito um rápido comentário ali, que a gente tem um trabalho no YouTube que fica todo o nosso acervo de webinars. Então, ela vai ser publicada dentro de alguns dias, está publicado lá, dá para reolhar quantas vezes quiser. Chegou aqui uma pergunta do José Augusto. Como foi a implantação, gestão de API, portal desenvolvedor e dashboard de análise nestes exemplos? José Augusto, nem todos tiveram essas funcionalidades, né? A gente está falando, esse caso seria o terceiro caso ali que a gente falou para vocês, né? Deixa eu só lembrar o nome que eu dei para o caso aqui, só para ser coerente, o terceiro. Eu vou voltar aqui no slide só para ser coerente, né? O API com governança e DevOps. Essas funcionalidades que você citou são funcionalidades que tipicamente estão presentes nas ferramentas de gerenciamento de API, né? Então tem a ideia de um portal de desenvolvedor, tem a ideia de um gateway de segurança, né? Deixa eu voltar aqui a sua pergunta para não perder de vista. Tem a ideia de um gateway de segurança e você perguntou de um dashboard de análise, o dashboard de acompanhamento gerencial dessas APIs. Então, assim, depende do cliente. Se eu falar especificamente daquela implementação lá que é da Espanha, eles usaram ferramentas de mercado. O que a gente acrescentou foi um portal de governança. Esse portal de governança é específico do cliente, no sentido de dar visibilidade das APIs para a comunidade de desenvolvedores. E como o alcance é global, esse portal de APIs é usado de uma maneira global. E nesse momento, se olhar para a realidade desse projeto, existe um portal de desenvolvimento, de governança de APIs que é para uso interno, e existe um outro portal que é para uso externo, um developer.banco.com. Ok? Esse developer.banco.com é um developer portal na qual você tem essa descrição das APIs disponíveis para compor novas aplicações. Hoje em dia, tem iniciativas dessa de API, de novo, tanto para clientes internos quanto para clientes externos. Nos bancos aqui do Brasil, a gente vê muito mais hoje, se a gente olhar comparativamente, muito mais iniciativas para os clientes internos, né? Ou seja, por exemplo, as áreas de canais que vão fazer o consumo dessas APIs, ou as áreas de outros aplicativos que vão fazer o consumo dessas APIs, do que para uso externo, do que para um Open Banking da vida. Então, a resposta é usando ferramentas de mercado e tipicamente fazendo uma complementação na parte de governança. Pergunta do Rosivan Rodrigues. Obrigado antes ao Zé Augusto. Rosivan Rodrigues, você tem algum caso da empresa com cloud híbrida aqui no Brasil? Aplicações legadas on-premise novas em cloud? Desafios de integração com os data center local, latência, custo de migração de dados, etc. Tem acontecido, Rosivan, cada vez mais. O Brasil não é diferente. Francamente, eu nesse momento ainda não vejo pelo nosso contato com o mercado, uma diferença muito grande do que está acontecendo no Brasil e do que está acontecendo com os clientes lá fora. Eu, por exemplo,
Eu não sei de nenhum banco no Brasil, por exemplo, que está usando cloud pública em algum pedaço das aplicações conectadas às suas aplicações internas. Isso eu não sei aqui no Brasil. Mas em outros segmentos de negócio, sim, a gente consegue. Exemplo, a gente consegue usar o Bluemix como PaaS, por exemplo, ou o Cloud Foundry como PaaS, e fazer uma integração com teus sistemas on-premise, e essa integração tipicamente vai passar por um gateway de segurança, e aí você tem que pensar nos temas de segurança, no sentido de viabilizar isso. Aí o Rosivan completou a pergunta. Falo mais de custos de trânsito de dados e menos da migração para setup. Olha, Rosivan, no sistema de engajamento, o que eu tenho visto mais é que os dados não estão se movendo. Os dados estão permanecendo onde estavam no sistema core. E, de novo, eles, de uma maneira desacoplada, falam com a nuvem para entregar sistemas de engajamento. Por exemplo, para entregar uma experiência mobile. Aquele caso lá do CVA, que é da Inglaterra, né, do banco que usou para Big Data e necessidade computacional intensiva, esse tem migração de dados. E migração de dados seguramente é um custo, ou seja, eu vou acoplar dados externos e também vou juntar dados internos. Então, efetivamente, existe um custo de trânsito. Normalmente existem conexões VPN estabelecidas entre o provedor de nuvem e o data center, no sentido de minimizar a complicação disso. Eu vou abrir para uma última pergunta. Muito obrigado, Rosivan. Espero ter ajudado aí. De 2 aqui completo. Vamos fazer a última checagem aqui no painelzinho de perguntas e respostas. Pessoal, desde já eu já vou agradecer a vocês aí, pela participação. Enfim, nos colocar à disposição. Agora no final, como eu falei para vocês, tem uma pequena painelzinho aí de seminário, né, de avaliação do seminário, no sentido de vocês precisarem conversar um pouquinho mais, vocês nos avisam ali através da pesquisinha. Se os meus dados também estão aí, se vocês precisarem de alguma coisa, é só mandar um e-mail, ou, enfim, dar uma ligada para que a gente coloque o nosso time aí para conversar com vocês. Eu espero que tenha sido útil, tá bom? Obrigado, um abraço a todos aí, um bom dia para todo mundo.